Também ver se a Xamã consegue se juntar a gente. Essa é do Atuma. E a gente vai pensando assim que a Xamã chegar. Melhorou o áudio? Todo mundo ouvindo melhor, a conexão tá melhor. Quem tava antes, a gente já tentou já algumas vezes, mas o áudio tava sempre. Continua assim, é? Vamos ver. Pode ser questão do sinal mesmo, né? Eu acho que a gente mora na Mata Atlântica, né? Então, a chuva pode interferir no nosso sinal também. Não, tá, não. Porque já Infelizmente a mudamos. conexão não melhorou. Estamos tendo esses feedbacks. Então a gente precisa Remarcar. ouvir, né, a natureza falando, né? Então talvez a gente precise remarcar essa data, essa live. Ou de repente fazer um vídeo, né? Falando um pouco sobre o Atuma, né? Que a gente possa estar trazendo essa informação, assim, mudar a forma, né? A gente se adequa com as águas também. Vamos. A gente avisa, né? O quê? Anuncia uma outra data. Pode ser Sabendo também. que a gente está nesse período de chuva e que a conexão é instável. É um pouco instável isso. Ou a gente tem essa outra opção, né? De gravar Um vídeo e colocar no Instagram. também É uma outra opção. Às A vezes gente também o comunica, início, né? O início também pode dar essa estabilidade. Pode. Tá atrasadinho, mas tá acontecendo. A Xamã chegou. Vamos ver se eu mandou um convite para ela agora. Ela tem que aceitar. Ela consegue. Chegamos. Aê! Você está chegando agora. Alegria, Xamã. Esse áudio aí. Agora repare, o áudio de vocês está muito baixo. Eu não estou Vamos conseguindo aproximar escutar, mais um tá muito pouquinho baixo. aqui. Sim, sim. Peraí. Ele, além de estar baixa, mãe, ele tá instável, ele tá interrompendo. Vamos tirar, né? Tá cortando. Me já diga se também. melhorou, Xamã, alguma coisa. Muito Pronto. bom. Melhorou. O som Pronto. melhorou. Tinha uma questão aí, agora mecânica já resolvemos agora. Mudamos para mais perto do roteador. Estamos ouvindo agora. Vai acontecer. Eu acho Xamã. Chegamos. Chegamos, Chegamos. já cantamos. E ela chegou já trazendo a boa comunicação. Trazendo alguma coisa. E aí? Já cantamos. Já? Cantamos para a Xuma. E a gente tá aqui para fazer uma partilha mesmo, né? Das nossas experiências, da nossa devoção, do nosso amor, do nosso caminho com essa medicina tão sagrada, né, Xamã? E a gente, claro, quer ouvir sua poesia, né? Sabe, do seu Seu imenso amor. do seu imenso amor, da devoção, da sua maestria com ele. Então, Um caminho longo, né? Faz parte da sua trajetória, né? Mestre Atuma. Isso, gente. Eu estava passando a mensagem, porque tem mensagem chegando, né? Aí eu estava passando já a mensagem, se tem alguém já passando mensagem para a gente, mas tudo bem. O Atuma, para mim, é aquela que vocês sempre trazem, né? Uma medicina milenar. A gente não, né? Assim, identificado, né? São 3.000 anos, né? Mas claro que a gente sabe que é um tempo infinito dele, né? Ele não tem esse tempo relativo que a gente está falando, que a gente comenta, né? Que os pesquisadores, né, falam. Eu acho que o tempo dele é um tempo bem... É o sem tempo, né? O Atuma é o sem tempo, né? Como... Eu sinto assim, como a própria vegetação nessa terra surgiu, sabe? A primeira semente, sabe? A primeira semente, ela veio de onde? Veio das estrelas. Eu acho que o Atuma também, ele veio dessas estrelas, sabe? De uma estrela bem distante, né? E aqui foi identificado, porque eu sinto que a gente não tem, nós humanos, né? Não temos aparelhos suficientes, equipamentos adequados para realmente identificar essa história, né? Essa história está além da nossa racionalidade.
E aí, isso aí é bem identificado no Peru, no Equador, onde a gente, na Bolívia, vem depois os outros, né? Mas assim, no Peru principalmente, né? E com a civilização mochica, né? Primeiro, depois com as outras civilizações de Chavin-Antar, que são duas civilizações muito importantes e que comungaram bastante, né, dessa medicina para purificar os corpos e tornar essa medicina quase um sacerdócio, né? Porque nos tempos ancestrais, quem oficializava isso eram sacerdotes e sacerdotisas, principalmente os sacerdotes, né? Depois foi que a gente foi chegando, quando eu falo corpo feminino, né? Foi chegando e também com a senhora de Cal, a gente foi chegando e foi se plantando enquanto medicina, né? Que de verdade, assim, toda a medicina eu sinto que ela passa por um processo de parir, de gestar, de ser cuidada, sabe? E esse processo passa por um corpo, né? Seja pelo corpo da natureza, Mãe Terra, ela gestando, cuidando, parindo, e pelo nosso corpo também feminino. Não que os corpos femininos não possam gestar e parir, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que tem que haver um equilíbrio, né? Quem é que oficializa? São sacerdotes e sacerdotisas, né? Como a nosso escrito está muito ligado já à colonização, já a outras, mesmo nos tempos ancestrais moticas havia os sacerdotes, né? Nos tempos de todas as civilizações, os sacerdotes é que estavam à frente disso, da escrita, de ler, né? Ninguém era tão assim, tão equânime, né? Era muito machista, né? Muito patriarcal a civilização. Então foi escrito por eles. Mas de verdade eu sinto que sempre nós tivemos oficializando os ritos, seja de Wachuma, seja de Ayahuasca, sabe? Mas o Wachuma eu sinto que ele veio assim mesmo, para se implantar em nós, inclusive, né? Que é uma medicina de penetração, né? É uma medicina que tem um poder, ela penetra em nossos corpos, né? Até o próprio feitio dele é um feitio fálico, né? Então, eu acho que tem uma coisa de trazer também para o feminino o poder, né? O poder de ser penetrado por essa medicina tão poderosa. É isso. Ai, que lindo, Chay. Me remete também a quando a senhora fala do próprio formato, né? Dele ser um cacto que pode chegar até 5 metros de altura, né? Tem aqueles enormes que a gente vê lá no essa Nossa, conexão direta com as estrelas mesmo, né? É lindo. E esses exatamente. espinhos também, né, Xamã? Que vem, né? É, Que traz é, essa característica vocês sabem, dele né? Mas, penetrante. esse espinho eu sempre vejo assim que eu estava aqui ó, lendo um negócio que eu tinha escrito aqui, mas tudo bem, não achei. Mas assim, o espinho dele tem uma significado bem, bem bonito, né? Em Wachuma, bem assim, é como só se aproxima dele quem realmente tá afim dele, né? Porque primeiro ele tem aquela coisa de espantar, né? Por causa do espinho. O espinho normalmente ele tem uma certa rejeição, né? Mas dentro dele é tão suave, Então, né? Então, eu acho que essa característica de Wachuma é comum nas pessoas também. Tem pessoas que são espinhentas, né? Tipo porco-espinho. Mas quando a gente vai se aproximando, vai mergulhando, vai conhecendo, eles ficam muito macios. Eu acho que o espinho de Wachuma é isso, sabe? Assim, ele assusta, né? Ele faz a gente se afastar um pouco, mas você vai se aproximando e depois ele vai mostrando quem ele é, né? O poder dele que é tão grande, né? A força dele é tão maravilhosa, né? E dentro dele, né? Tudo tão macio, tão mastigável, né? É assim que é o Achuma. Eu sinto assim, sabe? Aparentemente é um velho ranzinza. Acho ele assim, um velho ranzinza, né? Não vem aquele furo, mas de verdade é tão jovem lá dentro. É Tudo tão tudo. macio. Que é isso. ele, como medicina, né, xamã, ele traz tanta possibilidade de cura, de regeneração, de renovação, não só no campo do corpo físico, mas também no campo emocional, né? É, essa cura que se dá dessa limpeza, é uma limpeza tão profunda que ele proporciona e que a gente realmente, quando mergulha
nessa medicina, a gente sente que tem um campo de renovação muito grande. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Eu vou pedir para vocês Tá. falarem também. Eu vou falar um pouquinho, mas eu vou pedir para falar sobre as coisas, né? Como é que combinou, né? Porque senão fica muito comigo. Mas eu sinto que a própria mescalina, né? Que é a substância principal dele, né? Além das outras todas, mas se estuda mais, se você identifica mais a mescalina, mas eu sinto que ele tem muitas outras substâncias. Pode ser uma só, né? Tem muitas outras. Ela é uma substância de cura, né? Apesar de ser proibida, eu acho que quanto mais cura, mais a proibição se faz, né? Na verdade, assim, em nome de uma segurança, de uma pseudo-segurança, eles proíbem a gente de fazer as experiências, né? Que é uma pena, né? É uma pena, porque não apenas para os laboratórios farmacêuticos, para eles eu acho que não, acho que é um desastre, acho que é uma tragédia. Eu também, se fosse eles, talvez eu estivesse também proibindo, né? Mas para nós, vamos dizer assim, devotos, né? Para nós que somos assim dentro de uma religiosidade suprema interna, né? Temos esse algo da devoção em nós, né? Essa religião no sentido de religiosidade mesmo, não de religião institucional ou eclesiástica, né? Mas uma religião mais livre, né? Onde a gente possa se ligar com o divino, para a gente é um prejuízo, né? Inclusive, eu acho incrível porque na nossa Constituição Federal do Brasil, né? Está lá escrito que não se pode proibir, né, as medicinas, as plantas de poder, desde que sejam usadas com fins religiosos. Mas isso não é respeitado. Parece que as pessoas não leem isso, né? E por mais que eu insista nisso, eu tenho insistido muito nisso por causa da cannabis, né? Mas que eu tenho insistido nisso, mas as pessoas parecem, não, mas isso aí não, sabe? É uma coisa assim tão calhorda que eu acho, sabe? De não deixar que a gente exerça a nossa espiritualidade de forma livre, sabe? De forma como a gente acredita que ela é, né? Como nós nativos, nós mestiços, né? Acreditamos que ela seja, né? Que ele seja, mas é uma Constituição furada essa, então. Eu sempre digo aos advogados, uma Constituição para que isso? Para que esse artigo aí se não é respeitado, né? Se as pessoas podem ser presas, né? No Brasil, as pessoas que usam mesmo, né? No termo religioso, não vamos dizer assim, no termo mais, não no termo social que eu estou falando, que eu também acho que deveria ser liberada, mas eu estou defendendo o termo religioso nesse momento, né? Acho que é um absurdo a gente não poder usar, porque tem mescalina, sim, e aqui qual é o problema? Se as pessoas tomam tantas drogas aí de remédio de farmácia, com deixa tanta sequela, sabe? Assim, os manicômios cheios de coisas absurdas, né? Colocando as pessoas para enlouquecerem mais ainda, ou então entrarem numa loucura que eles acham, né? Que é uma loucura condenada, né? Então, por que isso? Por que essa diferenciação, sabe? Por que para eles essa droga, né, deles é tão permitida, e a nossa droga, que é uma droga que estou falando de droga no sentido farmacológico, tá? Farmacológico, né? Não no sentido pejorativo. Mas a nossa droga, das nossas plantas de poder, por que elas são proibidas? Que interesse político, né? E econômico é esse que está atrás disso tudo? Eu acho que o Atuma é uma das medicinas mais profundas, né? Que existe, né? Que ela faz o contato, ela tira nossos metais pesados, porque ela não só promove uma limpeza, porque todas elas promovem, de verdade, né? A cannabis promove, a ayahuasca promove, a ibogana promove, né? O MDMA promove, todos promovem, o LSD, a cocaína, todos eles promovem uma limpeza. Mas o que tá além da limpeza em Wachuma é a profunda religação, é tirar os metais pesados, aquilo que não serve do nosso corpo. Ele vai exatamente nos esconderijos onde estão localizados as fontes das doenças, né? As inflamações, as pré-inflamações, para poder limpar. Então ele vai antes, ainda faz contato, ainda amplia nossa consciência para que a gente possa encontrar novos mundos, né? Mundos superiores que normalmente aqui a gente não encontra mesmo. Não encontra mesmo, né? Porque a pessoa toma álcool, sim, mas o álcool tira você, bota você para fora. E as plantas de poder botam você para dentro. Então é uma coisa meio absurda, não se aceitar isso, né? Acho. Alô? Não. Mas aí vocês podem também falar mais sobre isso do que eu também, né? Que já viveram a experiência. Eu já vivi muitos anos o Atuma, né? São anos da minha vida dedicada, foram 12 anos da minha vida dedicada exclusivamente ao Atuma. Exclusivamente. Nenhuma outra medicina. Só entrei com outra medicina depois dele.
quando ele me permitiu, né? Mas eu acho que vocês também podem falar sobre isso, né? Das experiências belíssimas, né, que cada um teve. Eu sou sempre uma ativista nisso, né? Onde quer que eu esteja, eu vou falar. Muitas vezes as pessoas nem me convidam, né? Acho que tinham. Acho que tem certo receio, mas é isso. Mas não tem problema, não. A deusa vai abrindo os caminhos da gente. Como abre de vocês, né? A gente agora tem ela é Aurora, né? Aurora. Como é que eu te chamo agora? Ela, nessa, então, a Aurora tem tido umas experiências de contato também com outras pessoas, né, que estão fazendo também, tentando a gente fazer uma rede, né, de pessoas que gostam de Oxum, que plantam, que comungam, né, para a gente fazer também um movimento, mesmo que seja pequeno, mas a gente fazer um movimento. Tem uma pergunta aí que surgiu, eu não sei quem é que tá lendo as perguntas, mas tem uma pergunta aí que surgiu se tinha mulheres, Isso. eu acho Tem que outras passou muito mulheres rápido, xamãs na iniciação bem. que você Mas assim, não como chama assim na sua agora? caminhada, né? Na sua trajetória. Se tinha outras mulheres também nessa caminhada de iniciação com a Tchuma. Na... Quando eu Uhum. comecei, não. Só tinha homem. Era muito ruim, muito duro. Muito, assim... Como eu sou sempre uma pessoa muito ousada, né? Então eu ia, né? Mas hoje eu tenho, mas quando eu comecei, não. E era no Peru, né? Exclusivamente. Minha iniciação foi toda no Peru. Não foi aqui no Brasil, não foi no Peru e na Bolívia, né? Mas principalmente no Peru. Então, eram todos homens com seus ranços, né? Seus ranços machistas, com suas mulheres trancadas dentro de casa, fazendo a comida, e eles indo para a rua, né? E eu estava na rua também com eles, né? E era isso, assim, mas também, assim, posso dizer a vocês que eu nunca senti, comigo, nunca teve, assim, nenhum acesso sexual, nenhuma abordagem, né, sexual deles, não. Acho que é porque eu era muito doida, eu era tão doida que acho que eles, enfim, não toca nessa mulher que ela é maluca, né? E como eu fiz uma experiência muito forte com eles, né, muito, muito extremamente fortes, muito duras, assim, né, para me testarem, né? Eles me testaram muito. Então, acho que eu passei nos testes deles e aí, hoje já tem, hoje eu já conheço algumas, mas elas não são fortalecidas assim, não. Agora que está chegando gente fortalecida, mas sempre escorada em algum xamã masculino. Sempre dependendo de algum xamã masculino. Eu não vejo elas soltas. Não vejo, não. Todas elas, apesar de terem poder e tudo, mas têm sempre um macho atrás para dar suporte a elas, né? É muito difícil para se libertar. No Peru é muito difícil se libertar. A cultura lá é bem patriarcal mesmo, ainda, né? Tem umas mulheres rebeldes, mas são poucas. É isso. Eu sinto que o Achuma, ele dá a oportunidade da gente realmente reconhecer o nosso poder pessoal. Mas ter uma Isso. criança, assim, sabe, Xamã, é também primordial, eu sinto, assim, nesse caminho da iniciação que eu tô chegando, né? Sim, Assim, para sim, mim sim. é uma honra, eu sinto até um privilégio mesmo, né? Poder ser iniciada por uma xamã que pôde viver todas as experiências, né, desse campo mais árduo, de abrir os caminhos mesmo, né? Desbravando o espaço como achumeira, como xamã achumeira. E poder oferecer isso para outras, né? Para outras mulheres, né? E eu acho isso, assim, Sim, sim. de um valor, assim, preciosidade, eu percebo. Tanto que, assim, a gente já teve vários diálogos, né? Que eu trabalho com esse feminino, assim, muito, muito diretamente, né? Como doula. E o Isso. quanto muitas vezes eu falava, nossa, mas ia ser tão bom a Tchuma nesse caso, a Tchuma, assim, para de fato, né? Trazer relembrar, né? Para fazer a gente relembrar desse poder que a gente tem, Sim. eu tenho uma palavra que eu queria falar com relação a nosso poder místico, mas não era bem isso, sabe? O poder da magia do feminino que encarna o masculino também nas suas atitudes, né? Então, Poder isso, mítico, né? poder mítico desse casamento interno, que a senhora fala muito da gente, né? Então, assim, a mulher que também tem a oportunidade, digo isso por mim, né? Pela minha experiência, que tem a oportunidade de Sim. ter esse contato íntimo com a Tchuma,
é de uma riqueza, assim, sabe? Dá pra gente explorar campos que a gente nunca explorou da gente, né? Ver faces da gente que a gente nunca viu, porque é muito escondido por baixo desse patriarcado que a senhora fala também. É, é, continua. Continua, o patriarcado continua. É uma ilusão a gente pensar que a gente sabe assim, agora está no tempo. Não, pode ser assim, a gente está, vamos dizer assim, tem traços, né? Traços de uma postura mais feminina, uma postura mais. É tia que entrou. É, é uma postura mais, vamos dizer assim, mais empoderada, né? Mas acho que ainda tem muito trabalho pela frente, inclusive com a gente mesmo, porque muitas de nós têm procedimentos, têm atitudes, né, muito machistas, né? Que não são só os homens, né? Não são só os corpos masculinos, né, que têm atitudes machistas. Nós, mulheres, também temos muitas atitudes machistas. A atitude maior da gente de machismo é a competição, né? Eu acho que não tem atitude maior do que essa, assim, de ver, não se ajudar de forma, vamos dizer assim, de um conteúdo, sabe? Não dá a mão mesmo assim, dizer assim, eu tô junto, vamos embora, sabe? É muito complicado, é muito complicado. Então, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que ter muita consciência, e o Atuma dá muito isso a gente, a consciência, né? Ele me deu muita consciência dessa história minha na Terra, né? Do meu destino na Terra, foi ele que me orientou, né? Assim, o seu destino na Terra é esse. E ele trazia muito claro isso, né? Foi ele que me colocou em contato com o mundo dos metais muito antes do própria robotização surgir, da própria redes sociais surgirem. Ele me mostrou as comunicações, né? Então, ele traz isso, né? Essa visão muito, muito, muito profunda. E para isso é preciso aprofundar. E para isso é preciso ritualizar. E para isso é necessário você seguir alguém que já caminhou. Porque senão você vai ficar no mundo das visões, sim, mas não vai fazer nada, né? Assim, lindo. Mas aí vai ser uma outra, vamos dizer assim, a outra rave, né? Tem as raves tem a rave do cinema, tem a rave da bebida, tem a rave da droga, tem a rave do não sei o quê, tem a rave da ayahuasca, né? Tem um monte de rave, né? E eu acho que as pessoas precisam ter a consciência de que isso é uma coisa muito séria. Né? Isso não é uma brincadeira, né? Isso é você entrar em você. E você é um mundo que toca no universo. Imagine. Então, se você faz isso bem orientado, né? Você faz num contexto cuidadoso, num contexto que te acolha, né? Num contexto que te dê um retorno, você não corre esses perigos que normalmente você vê na internet. Fulano teve uma bad trip, o outro morreu não sei aonde. Isso tudo é uma falta de sensibilidade para procurar alguém que já caminhou dentro do contexto adequado. Isso é fruto de pessoas que vão, por exemplo, tomar ayahuasca, e a ayahuasca é ativada com outras substâncias dentro. A cannabis é ativada com outras substâncias dentro. Não é verdade que aquilo é cannabis. Não é verdade que aquilo é ayahuasca. Não é verdade que aquilo é wachuma. Tem outras substâncias lá dentro. Então, se você não procurou saber isso adequadamente, se você foi por uma gula de querer saber tudo ao mesmo tempo e querer ganhar logo o poder, você vai se estrepar. Tem que se estrepar mesmo, sabe? Agora, não é a medicina. Isso é que eu acho injusto, né? Porque não é a medicina, não é a ayahuasca, não é a cannabis, não é, sabe, não é nada disso, não é MDMA, não é ibogaína. Não é, na verdade, às vezes, dentro de uma medicina, só tem da medicina mesmo 30%, 70% de outros componentes. Aí você passa mal, você morre, sei lá o que é que acontece, você dói, sei lá o que é que acontece, e você não tem o suporte, porque quem está te dando ou você está sozinho, né? Quem está te dando não tem mesmo feedback para te dar, não tem plantação no chão, não tem raiz. Então você vai falar da medicina? Pô, assuma a sua responsabilidade, irmão. Você não procurou devidamente, você não pesquisou, você não foi para o lugar certo, você não fez nenhuma iniciação para estar sozinho tomando, comungando medicina. Então, por favor, faça isso não. Eu acho que é sujeira, sabe? Eu fico muito irada quando eu vejo as pessoas falarem dessas coisas que acontecem com elas, sabe? Acontece porque você procurou um lugar inadequado. Então, as pessoas estão fazendo experiências com ibogaína, que é uma medicina poderosíssima, né, da África, poderosíssima mesmo. Elas estão fazendo como se fosse
se você não tomar bem tomado aquilo ali, você não comungar, você vai ter um ataque do coração. Você pode morrer do coração. Porque a ibogaína trabalha exatamente mexendo no coração da gente. O MDMA é a mesma coisa. Então, pelo amor de Deus, gente boa. Procura pelo menos alguém. Quantos anos você tem, meu irmão? Xamã, você fez quanto tempo? Como é a sua medicina e tal, tal, tal. Pronto. E tudo bem. Agora, se você toma, depois bate, sabe? Bate as botas e tá culpando a medicina, é sacanagem, né? Então, eu acho que o trabalho que vocês fazem, assim, vocês são pessoas que estão comigo há muitos anos, né? Trabalhando, né? Arduamente, assim, mergulhando em tudo. Então, tem cacife. Tem cacife para fazer medicina com outras pessoas. Tem cacife. Assim, de olho fechado, eu confio, né? Agora, as pessoas não têm paciência. Faz um fim de semana, já quer estar fazendo a turma. Aonde? Eu fiz 12 anos. 12 para poder ser liberada, assim, pronto, agora você pode fazer. Puta merda, né? Então vamos respeitar, né? O caminho, né? Não é assim não. Não é assim não. Mas continue. Alguém fez uma pergunta bonita aí. Alguém fez Adriana uma está colocação muito aqui bonita. junto com a Gente, eu não gente, estou Xamã, conseguindo também. acompanhar. Não estou vendo, não. Só O estou vendo Atchuma vocês A duas. Mara também está aqui, Mas eu ó. queria também saber tô se tem alguém aqui. acompanhando essa Ó, pergunta. Adriano aqui, ó. Falou, Márcia. todas as medicinas trabalham em profundidade, mas percebo que cada medicina, apesar de trabalhar em todos os corpos, tem especialidades. Enquanto a Aya trabalha com excelência no meu Sim. corpo físico, o Atchuma é o meu grande professor. Adriano. Isso. Portal da É Deusa isso. falou da experiência que foi poderoso. Foi em Córdoba, aos pés do Monte Campac, na Argentina. Éramos mais de Nossa, 50 mulheres deve ter pulsando sido essa cura. E Adriano falou aqui novamente. linda. A gente Adriano, percebo que existe uma que confusão entre massa, que massa. medicina e remédio. As medicinas têm espíritos que Sim. interagem com as pessoas e o ambiente. Uhum. Isso. E É. Mila também está Medicina é. perguntando aqui, ó, quais os campos trabalhados com a Tchuma dentro da cabana como útero? Eu acho que eu posso responder, mas eu acho Quais que os vocês campos podem responder isso também, trabalhados né? com a Tchuma dentro da cabana como útero? Uau, experiência. A É, cabana já é uma essa, medicina, né? é essa Essa, medicina que abraça, né? Que acolhe, né? Várias senhoras sempre falam como ela sendo essa acolhedora, esse útero que também abarca as outras medicinas. quando a cabana Exatamente. com o Atchuma potencializa campos que na cabana sem a medicina é bem diferente. Quando o Atchuma, né, quando a gente consagra o Atchuma e faz a cabana, é outro mundo, entra em dimensões muito, memórias inclusive são ativadas de coisas que a gente nem sonhava que tinha, né? Mas que ele se revela ali. Então é uma cura, assim, eu dizia, triplicada, porque ele potencializa muito a medicina da cabana. E o Atchuma trabalha também muito com essa temperatura, né? As termais, a temperatura da cabana, que é bastante quente. Então, ele aciona, né? Partes nossas que são incríveis, que a gente se revela bastante, não tem como se esconder ali, não tem como não encarar quem a gente é nesse momento, né? Então, eu acho que as duas medicinas são incríveis, muito, muito mesmo, tem um potencial enorme. Eu já vivi coisas incríveis, inclusive de revelações e de memórias ativadas que me mudaram o rumo da minha vida, porque descortinaram coisas que eu não conseguia acessar, porque que eu tinha certos comportamentos e aquilo não vinha, não vinha. E foi num momento desse que tudo foi revelado, né? E eu pude dar um salto grande como pessoa, como devota, inclusive, da própria medicina, porque para a gente seguir esse caminho, a gente tem que se desnudar muitas vezes, né? Se rasgar, para que a gente encontre esse ser mais puro, mais verdadeiro que somos nós. E essas Sim. medicinas, elas
dão essa possibilidade, né? E aí a gente se torna... Aí, eu acho que nesse momento da iniciação que a medicina revela para o discípulo ser ok, que ela aceita a gente como filho e filha dele, de Wachuma, né? Então, assim, são momentos bem especiais e a gente seguindo esse caminho com você do xamanismo, da deusa mãe, isso faz uma diferença enorme, xamã, dos 4 elementos e isso Sim, assim, cria um campo tão poderoso de abertura, né? Eu me lembro que uma vez, num dos ritos, você falou dos espinhos dele, né? E eu fui, quando eu estava com a medicina, ele me chamou e eu fui perto de um cacto dele, né? E ele me mostrava que os espinhos também eram pontos de luz, que ele emanava para a humanidade, para o planeta, para o cosmos, né? Então são momentos assim que são indizíveis, só vivendo mesmo e trazendo isso para o cotidiano, como você diz. Toda iniciação, se a gente não traz para o cotidiano, ela fica sem validade quase, né? Então é assim, esse processo, esse caminhar cotidiano, e está chegando agora, nós estamos chegando nesse momento de estar abrindo grupos, né? Como a gente falou no início, é muito especial, é uma honra, é isso, é uma emoção muito grande, uma gratidão imensa à medicina e a você como xamã, como guia, como orientadora dessa família, né? E agradecer também a família, porque a gente se ajuda muito entre si. Queria aproveitar esse tema assim, da cabana com a Tchuma e falar de um campo, né? De um assim, o que eu sinto, né? Que trabalha muito em mim é esse campo da sexualidade, né? Dessa sexualidade expandida mesmo, né? Que inclui a genitalidade, quando a senhora fala pra gente, né? Dessa sexualidade que é essa interação com todos os seres e essa sexualidade que também nos remete ao prazer, né? Ao prazer nosso, ao prazer de estar encarnado neste corpo, né? E de interagir com esses outros sim, seres. sim. Então, a cabana, né? Quando a Tchuma, eu já tive a oportunidade de estar junto com a cabana e com a Tchuma, eu sinto esse campo de desse casamento interno mesmo, onde o meu masculino e o meu feminino, eles dançam, eles giram em alquimia e celebram. Então, eu sinto que que no caso a cabana sendo uma medicina muito feminina, né? E o Atuma tendo também esse ponto certeiro fálico, né? Que ele traz, nos provoca esse gozo interno da existência, né? Revelando tudo, sem ser necessariamente o amor romântico, sendo o amor real, né? Aquele que nos faz encarnar e sentir nosso corpo como ele é, sentir nossas emoções como elas são, nosso espírito, nossa mente. Então, eu sinto isso, assim, com essa junção mágica, né? Dessas duas medicinas. Com certeza. Com certeza. É uma coisa que não dá para botar Adriano, porque Adriano pediu para entrar, não deu para Não, ele a gente entrar também. tentou já. Mas ele pediu. Uhum, ele Tenta aí, pediu. Adriano, também. Vê se você consegue. A gente está tentando das duas formas, mas não está conseguindo. Não. Parece que é alguma configuração. Olha, ainda não? Tá certo, tá bom. Tentei. Tem outras perguntas aqui. Vai Vai, convidar. mas Convidamos eu acho ele. que isso que a Aurora trouxe, isso que a Aurora trouxe é uma coisa, isso que a Aurora trouxe é algo bem importante, assim, de trazer a sexualidade, né? Eu acho que esse é um tema assim. Peraí que o negócio caiu aqui embaixo. Daqui. Ai, Adriano. Aê, conseguiu. importante para mim. Massa, Opa, massa. Eu acho que é uma coisa conseguimos! que bom. Isso que a Aurora trouxe como uma sexualidade, eu acho que é uma coisa bem importante da gente trazer também, de se falar, né?
Porque a gente falou na cabana, a cabana é uma âncora, né, para toda a medicina, né, todas as medicinas. Ela é uma grande âncora para o Wachuma e ela aprofunda, né? Ela aprofunda mais. A cabana da purificação, as termais. As termais é maravilhoso, né? As termais é fantástico. Mas, assim, as termais significam as águas quentes, viu, gente? E aí, estou lembrando de outras coisas, mas não vou. Enfim, eu acho que a sexualidade, eu acho que é uma coisa assim, bem profunda em Wachuma. É uma sexualidade, ele trabalha mesmo no nível da sexualidade. E eu estava assim, cada vez mais estudando meus escritos bem, né, de antigamente, de, sei lá, 20 anos. E eu estava vendo assim que o Atuma ele trabalha muito no campo da fertilidade, porque é algo que a gente não acessa muito, né? As pessoas não acessam muito, até porque elas não sabem mesmo, né? Mas, assim, o Atuma, na cerâmica mochica, ele tem uma importância fundamental quando a gente começa a estudar as cerâmicas, né? Estudar as pequenas esculturas, né, que eles deixaram, né? Que está escrita a história na cerâmica. Não era a tradição escrita, mas era a tradição de significado de símbolos, né? Então, quando a gente começa a estudar isso e ver mesmo, né? Aí a gente vê, assim, todos os ritos que eram feitos, não só como ritos de, vamos dizer assim, de genitalidade, no sentido de relação sexual mesmo, mas ritos para fertilizar tanto homens quanto mulheres, mas principalmente as mulheres. Eles eram muito. Eles usavam mesmo o próprio cacto, sem o espinho, claro, né? Mas, assim, o próprio cacto, ele era trazido e que ele tem uma coisa meio espermática, né? Aquela gosminha dele, né? Meio esperma, né? Então, então eram feitos determinados, como eles trabalhavam muito com cerâmica, então determinadas cerâmicas eram feitas em sentido fálico mesmo, e hoje a gente vê muito ainda, né? Ainda nas cerâmicas dos mochicas, e elas eram embebidas, né, com aquele líquido. E ali se trabalhava muito a fertilidade nas mulheres, né? Introduzindo um pouco aquele falo, né? Assim, untado com o atuma, e realmente assim era uma coisa muito, muito boa. Primeiro porque as mulheres, elas tinham acesso a um gozo que normalmente elas não tinham, né? Porque como era todo um rito, então tinha toda uma preparação, blá, 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 né? Primeiro isso, né? Que elas entendiam que elas eram fêmeas, né? Que podiam gozar. Primeira coisa, né? Isso já, porra, tira 50% da infertilidade, né? Que a maioria da infertilidade é exatamente essa dificuldade, né? De se abrir para o gozo, né? Porque você engravidar sem gozar é quase um castigo, né? Que é o que 90% das mulheres fazem, né? Ou assim, concebem através de um não gozo, de um esperma que entrou, o óvulo, beleza, né? Mas não é de um gozo. Eu estou falando de um gozo no sentido pleno, tá? Um gozo mesmo, não uma ejaculação ou um momento onde. Não, não é isso. Ou um momento onde o hormônio estava pronto para. Não estou falando disso. Eu estou falando de um gozo mais cósmico mesmo, né? Então a Juma proporcionava isso, porque tanto a mulher quanto o achumeiro ou o sacerdote, eles faziam os ritos, todos os dois com a Juma comungando antes. Depois de uma hora é que se trabalhava o termo mais da sexualidade. Mas primeiro era todo um processo grande, com música, não sei o que, até os dois estarem em Wachuma, em Wachuma. E aí a gente vê, na cerâmica a gente vê muito isso, né? Os curandeiros, né? Principalmente são, na época, eram mais homens, né? As mulheres eram mais escondidas para fazer isso, porque senão elas eram condenadas. Mas elas sempre faziam. A gente sempre fez as coisinhas da gente, né, gente? Boa. Assim, a gente não é flor que se cheire, né? Então a gente sempre fez, mesmo que fosse proibido e tal, mas a gente sempre dava um jeitinho, ia nas cavernas, não sei o quê, né? Na noite, e a gente fazia nossas coisas que a gente acreditava e dava certo, né? Mas, assim, explicitamente eram os homens, ao contrário das deusas, né? Das deusas helênicas, que elas eram, assim, as mulheres que faziam os homens nessas coisas todas. Enfim, então, isso existia mesmo. Então, o que ficou pra gente, o que sobrou pra gente da história, é mais a história de Wachuma enquanto planta de poder, para curar, não sei o quê fisicamente ou emocionalmente, mas ele também trabalha muito, muito a área sexual. É uma coisa assim impressionante.
da extensão do gozo corporal, não só o gozo localizado, mas o gozo celular, né? Porque o Atuma, ele não goza só localizado lá na genitália, não, não. Ele goza em todas as células, do dedão do pé até o fio do cabelo. O corpo é um gozo. Isso, claro, é um processo. Não é que a pessoa vai fazer a primeira vez, pronto, fez a primeira vez o rito e atingiu isso. Não, isso não é. A não ser que a pessoa leve isso na cabeça e fantasie que isso aconteceu. Mas isso não é assim. É um despertar. Porque ele vai despertando cada célula. Até o corpo da gente está pronto para um despertar maior. Isso existe uma paciência, as pessoas normalmente não têm. Elas querem gozar, né? Como goza, de qualquer jeito. Trepou, papapá, gozou. Não, não é assim. Que é um gozo, inclusive, que abastece, né? Um gozo que nutre. Você não precisa estar no outro dia de novo, de novo. Antes Não desse, precisa, né? Não tem essa Xamã, sede, né? antes desse gozo se passa pelo choro. Normalmente, esse gozo se passa por uma sensibilidade extrema, né? Que pode ser um choro, que pode ser um riso, Uhum. que pode ser um se dissolver mesmo no universo, uma diluição mesmo, um estado de diluição. Não estou dizendo que as outras medicinas a gente não tem estado de diluição, mas eu estou falando da sexualidade em Wachuma. É assim que se processa, que é diferente da ayahuasca, diferente Uhum. dos outros, né? Cada um tem seu uso. O do Wachuma é esse mesmo, é o despertar de cada célula para que cada célula possa sentir. Até o vento, quando passa por você, ele passa penetrando. Não é, porque não é a sexualidade normalmente assim, a gente conhece duas pessoas, né? Pam, 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 tá. Não, o dele não. É ele na gente. É o vento que passa, é a terra que toca, né? Uma folha que é uma coisa assim meio, vamos dizer assim, meio não, é mítico. Uhum. Isso é totalmente mítico, né? Mas é real. E mais não, irreal. Uhum. E as pessoas não sabem disso, porque elas querem coisas científicas, elas querem, ai, como é isso, como é aquilo, assim, mas tudo bem, você pode estudar à vontade, pode estudar até cansar as medicinas todas, mas tem um mistério delas que não dá para dissecar, sabe? É um mistério que é delas. E elas são particulares em cada um de nós. Em você é diferente, em mim é diferente, em diferença, né? Eu me lembro que uma vez eu tomei o Atuma, não sei onde foi, acho que foi no. Bom, sempre eu tomei o Atuma, mas no Peru, né? Muito, muito, muito. Ave Maria, eu acho que eu era a maior atiumeira daqueles tempos, né? Onde eu chegava era para o Atuma. Eu comia com o Atuma, eu bebia com o Atuma, eu acordava com o Atuma. Uma coisa louca, absurda. Enfim, mas quando um desses estágios, né, que foi sentido, foi uma coisa assim, indizível, indizível, indizível. Assim, que eu não posso descrever, não posso descrever. Eu tenho estados, outros estados com a outra medicina, mas o estado corporal, celular, físico mesmo, de sentir mesmo, foi a chuma que me deu, né? Assim, eu falei, esse é o gozo. Aí, a partir daí, eu comecei a ser um pouco mais exigente, inclusive com o meu próprio gozo, né? Físico, né? Mas foi uma coisa assim muito. Porque não dá para você ficar na mesma. Depois que você tem um gozo desse, como é que você vai querer a mesma coisa, né? Aquela coisa que você já conhece e tal, né? Não dá. Então, teve que, né? Então, meu companheiro teve que também tomar muito atchuma para também atingir esses estados, para poder chegar um diálogo bom, sexual e corporal. Porque senão ficava distante, sabe? Eu ia, mas ele ia, legal, mas tinha uma coisa que não tocava, né? E aí eu fiquei mais exigente nesse sentido, né? Entendi que eu tinha que desenvolver isso em mim e o outro que estava comigo precisava desenvolver também. Por isso, talvez eu seja. Talvez não. Eu tenho coisa para monogamia, né? Eu tenho uma tendência danada para monogamia mesmo, mas porque eu posso exigir mais do meu parceiro, sabe? Eu não posso exigir do parceiro que eu não conheço um estado desse. Não posso, eu não poderia. Não posso, não poderia exigir, porque é pouco. O que me é dado é pouco, porque eu já atingi, né? Porque meu corpo já chegou. Então, do meu parceiro eu posso exigir, porque ele tem que caminhar comigo, porque senão ele não é comigo. Ele é sem mim, semigo, né? Ele é sem mim. Mas, mas é isso. Acho que esse tema que a Aurora traz é um tema super importante da sexualidade e o Atchuma, seja para homem, corpo masculino, seja para corpo feminino. Não importa. É assim que ele é. Ele trabalha isso também, né? Agora, como eu estou dizendo a vocês, assim, tem que ter paciência, sabe?
Pronto, vocês vão fazer uma turma agora, né? Você, Aurora e Kalina. Pronto, a pessoa vai querer, eu vou lá porque eu vou gozar. Não, não vá não. Se for com essa expectativa, é frustrante. Vá com a expectativa de ser um aprendiz. Ou uma aprendiz. Mas não de já querer chegar no topo que você não fez nada ainda. Você não deu nada ainda para a medicina. Já quer tudo. Então é passo a passo, né? Assim, é toda iniciação, né? Vai, né? E uma coisa importante também que o Atuma, eu acho que vocês também, a gente tudo, né? Precisa também trabalhar essa microdosagem, né? Porque eu tenho visto que assim, o corpo da gente, quando ele tomou o Atuma hoje, ou organismo. Então, a substância, né? A substância ativadora da nossa célula, seja mescalina, seja DMT, ela é ativada durante 15 dias na gente. Depois que diz, mas não vai parar agora não vai continuar, não. Sim, são 15 dias que ele está ativado, né? Não é que ele vai abandonar a gente, não. Mas, assim, a ativação dele são 15 dias. Então, depois você precisa também fazer o seu trabalho, né? De microdose, de contato com a terra, com a natureza. Isso para que você possa, em outra vez, fazer um outro rito. Isso é um preparo mesmo, né? A medicina, o Atuma, ela tem não só a Atuma, não, mas as outras todas, elas têm um tempo no corpo da gente de funcionamento, né? Assim, funcionamento com mais atividade, né? No sonho, tá. E tem gente que funciona o Atuma e os sonhos. O Atuma tem xamã, né? Que trabalha muito com o Atuma e os sonhos, né? Não é o meu caso, mas ele trabalha muito nos sonhos das pessoas. Muito mesmo. O meu sonho é acordado, né? Que ele trabalha. Mas isso também, tudo tem que ser levado em consideração. Diga, quer falar? Na verdade, eu já estou querendo marcar a segunda parte dessa live, porque é tanto apaixonamento, né? Assim, quando a gente quer falar da medicina, assim, ela vai se desdobrando, né? Ela vai se revelando e, assim, são campos vastíssimos né, de conexão que ele toca. Então, realmente, assim, eu já estou, assim, com muita vontade de dizer para a senhora, vamos marcar outra. Bom, eu acho que está ótima essa ideia sua das lives. Eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Acho que é isso. Sabe? Porque É isso mesmo, sabe. E aí, Miná tá aqui, né? Sim, Miná pediu para... Miná tá aqui, nossa organizadora, né? Do tempo. Ela tá longa. E falar também desse caminho que está iniciando junto com a família, né? A Xamã, ela já tem essa caminhada com a Tchuma há muitos anos, mas a família que também caminha há muitos anos, também pelo caminho das iniciações e dessa maestria junto com a Xamã, mas que agora também está começando a oferecer esses ritos, né, para algumas pessoas, grupos pequenos ainda, né, mensais, justamente porque a gente acredita nesse caminho da formação e da experiência como um enraizamento, né, para que a gente possa, de fato, né, com responsabilidade, estar sendo guardiões dessa medicina. Então, a gente tem esse rito, né, Carlos, que vai ser sábado, dia 20, que já tem as vagas esgotadas, né? Mas que tem para junho. E a gente já está marcando de junho. E será dia 18. Então, quem não conseguir entrar agora em maio, em junho, a gente vai estar formando outro pequeno grupo, né? Então, vai ser muito, muito bom, muito... É um passo importante, né, nesse compromisso, porque a palavra compromisso me vem muito a honra, né, desse caminho da iniciação. E essa etapa é uma etapa super importante, porque a gente abre, né, a gente confia na medicina e para estar comungando com outras pessoas e conduzindo. É um momento assim, de extrema responsabilidade, mas de extrema ligação mesmo, assim, celebração. Né? Isso, exatamente. Então, temos 2 já agendados. A cada mês a gente vai estar fazendo com alguns membros, porque aqui somos 3, né? Junto com a Xamã, a Mara também está aqui, né?
então também membro da família. Mas tem outras pessoas também, essa Vaiá que está na Europa, né? Tem também nossos irmãos do Alemar, né? O pessoal da Europa. Adriano tá aí também, né? Adriano provavelmente em julho, né, Adriano? Vai fazer Adriano já fez em Isso. abril e quando A retornar, família, continua. a família se estende de Portugal, Como? Alemanha, Inglaterra, Itália. E vamos nós. Então, A a família família tá que crescendo. cresce. A família nossa tá crescendo, né? O Atima tá levando parindo, com as né? estrelas aí, todo mundo. Ele está aí, parindo e ele também é o parteiro. Porque ele tá fazendo muita gente se parir. É mesmo. É interessante isso, né, Adriano? Assim, e vocês também, porque essa capacidade do Atuma, né, dele ser assim, e colocar uma flor, né? Porque, assim, dele ser tão, né, fálico e, ao mesmo tempo, brotar uma flor tão linda, né? Dele mesmo, né? Quando você está parindo, eu falo, meu Deus, ele pare flores, né? Cada ano, né? Cada ano ele coloca flor, né? Então, imagine que coisa linda, né? Dele mesmo, né? Da parte feminina dele, ele colocar aquela flor que é tão rara, né? Então, ser hermafrodita, né? Ele tem uma capacidade imensa, né? Ele se poliniza ele mesmo, né? Porque a flor é dele, né? Sobre eu tô rindo porque realmente, sabe, é tão lindo. Eu não quero parar, eu tô aqui querendo ficar ouvindo e terminar tecnicamente falando da live. Live 2! Mas já terminou? Delícia, uma delícia. Obrigada a todo mundo. Bora cantar, bora Né? Daí eu também ficaria aqui. Para a gente terminar, É uma pena, né? antes de terminar, eu gostaria de fazer uma fala sobre. E aqui eu acho que resume toda a minha experiência com o Atuma. Então, assim, como psicólogo estudando as teorias, sempre se fala de autenticidade, né? Nas teorias sempre se fala de autenticidade, da importância da autenticidade e como essa autenticidade ela tem um fator de cura, né? Do se revelar. E acho que por muito tempo, principalmente no início, quando eu estava na graduação ainda, essa ideia da autenticidade ela passa por algumas confusões. Inclusive, uma delas é a ausência de segredo, é não ter segredo, é ter uma vida escancarada, né? E eu acho que o meu entendimento de muita coisa veio a partir também da minha experiência com as medicinas. E a experiência com o Atuma, especificamente, é a medicina que mais me ajudou nessa profundidade com relação à autenticidade, a me sentir autêntico. Então, eu posso dizer que desde do início da minha caminhada com o Atuma, eu nunca me senti tão eu mesmo como tenho me sentido. E, de modo especial, neste último ano, desde que fizemos a viagem iniciática, ali, sem dúvida, tem um divisor de águas. Quando eu olho para o eu de antes, não é simplesmente uma sensação de que era um outro eu, como se fosse um eu do passado que foi superado, mas é como se fosse um eu que tivesse uma casca, como se fosse um eu que estivesse dentro de um coco, né? Aquela casca dura e que o coco rachou, sabe? Então, a minha sensação de o Atuma como parteiro é essa mesmo, sabe? De ter descoberto uma alma. E uma alma que pode... Uma alma em mim, que está encarnada mesmo. Essa é a minha sensação. Que lindo. Muito lindo. Muito Eu lindo. Atuma. Terminar, né? Eu vou propor um dia, Aurora, eu vou propor um dia a vocês, dia 13 de junho, é um dia que eu posso. Se a gente puder fazer uma live para 13 de junho. Pronto, é um dia de terça-feira. Esse horário para mim é ótimo aqui, né? E aí... Dia 13 eu vou estar em trânsito, não vou poder participar. Mas vou estar a caminho da Itália. Vamos encontrar.
Você chega na Itália Eu 14, chego na Itália 13, eu saio daqui 12 à noite, chego em Veneza 13 à noite. Pronto, então, para mim, 13 tá Pronto, bom em gente. 14. Aí Marcada a vocês próxima ficam de menor. live. Aí a gente chama. Ei, Rei Xamã. Aí a gente vai falar sobre o porquê eu acho, né? Vai ficar Um aí, beijo. mulher, para cantar. Ai, Xamã. Vamos cantar, Vamos fechar para cantar o Não é para atimeiro. acabar? celebrar. Curandeiro, corajoso. Curandeiro, Curador, Ei, gente. Obrigada. Rei Xamã, Manda, Alô. hein? Manda alô, Minas. Tchau, querida. Xamã. Tchau, tchau.